Olá, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus ilumine os teus passos. Eu quero nesse momento trazer para você um entendimento em relação à passagem do livro de Apocalipse, capítulo 2, a qual fala sobre a carta que o apóstolo João enviou para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma das 7 igrejas a qual o apóstolo João enviou 7 cartas. Nós vamos ler o texto, a carta enviada pelo apóstolo João, e nós vamos buscar o esclarecimento através dessa meditação da palavra. Por isso eu peço o senhor, a senhora que está acompanhando aqui agora nesse momento, que continua conosco aqui, para que você possa também adquirir esse entendimento dessa carta enviada à igreja de Éfeso. E já peço também que se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário aqui também abaixo do vídeo. No livro de Apocalipse, a carta enviada, ela começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Bom, nós já começamos nesse versículo 1 e versículo 2, já começamos a entender qual era o propósito do apóstolo João a enviar essa carta para a igreja de Éfeso. Lembrando que o apóstolo João, quando ele enviou essa carta para a igreja de Éfeso, ele estava na ilha de Patmos. E na meditação dessa palavra que nós acabamos de ler, entendemos que o foco principal do enviar dessa carta era aos líderes e ao cuidado da igreja de Éfeso. Você vê que o versículo 1 diz: ao anjo da igreja escreve, ou seja, ao pastor, ao líder daquela igreja, ao líder daquela denominação, aquele que estava direcionando a palavra de Deus para o povo. E a palavra continua dizendo assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Isso está falando do Senhor Jesus Cristo. E que anda no meio dos 7 candeeiros. As 7 estrelas simboliza os pastores que cuidavam daquelas 7 igrejas a qual João ia enviar as 7 cartas. E os 7 candelabros, candeeiros de ouro, são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus estava falando ao apóstolo João nesta carta que ele estava enviando à igreja de Éfeso, que ele tinha um cuidado e ele estava observando todos os líderes daquelas igrejas, e também Jesus estava passando pelo meio de todas aquelas igrejas. Ou seja, a presença do Senhor estava ali no meio daquelas 7 igrejas. E aí a passagem continua dizendo: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como também a tua perseverança, e sei que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui já está falando ao lado de dentro da igreja, de dentro da religião. Muitos que se levantaram como apóstolos e não são, os achastes mentirosos, porque você conhece um homem de Deus pela forma dele falar. Se você vai lá no livro de Mateus, a Bíblia fala que as pessoas, quando foram falar que Pedro era o discípulo de Jesus, e Pedro dizia que não era, porque se ele dissesse ele seria morto, aquelas pessoas dizem: conheço você que é discípulo de Jesus pelo teu modo de falar. Então o líder de uma igreja, você conhece se ele é de Deus ou não pelo modo dele falar. O modo dele falar transmite se realmente ele é levantado por Deus, se realmente ele tem o Espírito Santo de Deus. E essa passagem mostra o cuidado que Jesus ele tinha em relação àquelas 7 igrejas, que era o começo do cristianismo, era o começo do evangelho. A cidade de Éfeso, naquela época, era uma cidade muito atraente, vamos dizer assim, uma cidade muito desejável. É tanto que o nome Éfeso significa desejável. Era uma cidade que tinha um posto ali de abastecimento, posto onde os navios chegavam com suas cargas, tinha ali naquela cidade. Então era uma cidade muito conhecida, era uma cidade que quase o mundo inteiro tinha visão sobre aquela cidade. Então Jesus ele vai dar o exemplo, ele vai mostrar, e ele vai falar no versículo 3 aqui agora. Ele diz assim:
Sei também que tu tens perseverança em relação à igreja de Éfeso. Sei que suportaste provas por causa do meu nome. Isso relata alguma perseguição em relação com a igreja de Éfeso. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não voltares, venho a ti e moverei você do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Olha que interessante o versículo 4. A Bíblia diz: tem, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus, através do apóstolo João, estava mostrando ali para a igreja de Éfeso que aquele povo era um povo fervoroso, mas naquele momento aquele povo já não era mais um povo que estava tão fervoroso como ele era antes. E ainda Jesus disse: lembra-te de onde tu caíste, e lembra que eu te levantei e te tornei a grande igreja de Éfeso. Ou seja, Jesus estava mostrando a frieza espiritual a qual estava a igreja de Éfeso naquele momento. Ou seja, Jesus estava relatando que ela tinha fugido do primeiro amor, já não vivia as práticas do primeiro amor. E muitas das vezes nós estamos assim no dia de hoje. Muitas das vezes nós temos nos esfriado, muitas das vezes nós temos nos entristecido, e muitas das vezes temos esquecido que foi Jesus que nos tirou daquele sofrimento. Um alto preço Jesus pagou por nós, e nós temos que reconhecer isso em nossas vidas. Você que está ouvindo aqui agora nesse momento, reconheça que Jesus pagou um alto preço para que você tivesse ou tenha até o dia de hoje, e assim Deus permitir essa paz. Jesus pagou um alto preço para que você pudesse colocar esse sorriso no teu rosto. Jesus pagou um alto preço para que você mantesse essa saúde, para que você mantesse essa paz, para que você tivesse essa alegria que você tem nesse momento. Então Jesus, ele está te alertando a partir desse momento, está te esclarecendo e te dizendo: lembra-te de onde eu te tirei e volta às práticas do primeiro amor. Nós temos que nos voltar para Deus. A partir desse momento, eu quero que o senhor, que a senhora que está assistindo essa transmissão aqui, neste momento, se inscreva aqui nesse canal, porque todos os dias eu tenho orado em favor da sua vida, 3 vezes ao dia, no mesmo espírito das orações de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, e eu quero orar ao Senhor 3 vezes ao dia em favor da sua vida. Eu estou em oração todos os dias aqui pelo meu canal, Pastor Nathan Souza, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e também às 18 horas da noite. Então venha para essa corrente de oração comigo todos os dias. Eu quero você participando dessa oração. Se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho de notificação e venha receber as bênçãos de Deus em sua vida. Participa dessa corrente de oração e eu tenho a certeza que Ele te abençoará mais ainda. Compartilhe esse vídeo. Você que está ouvindo aqui agora nesse momento, compartilhe esse vídeo, compartilhe para os seus familiares, para que eles venham ter o conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe seus grupos, contatos, para que todos possam ser alcançados e abençoados através das orações e da meditação da palavra aqui todos os dias. Eu estarei também lhe entregando as passagens que foram entregues para as outras 6 igrejas. Nós acabamos de ler a carta entregue para a primeira igreja e nós estaremos também lendo a carta entregue para as outras 6 igrejas. Então se inscreva e acompanhe todos os dias. Deus te abençoe, o Deus de Israel te proteja, te guarde e te livra de todo mal.